Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a indicação para o substituto do Barroso no STF. O Lula voltou lá da Itália, foi passear lá na Itália com a Janja, fazer absolutamente porcaria nenhuma lá, voltou aqui e resolveu que essa semana ele vai decidir a questão do substituto do Barroso no STF, né? A gente sabe que ele está com pressa porque tem uma confusão muito grande, muita briga com o Congresso, então existe a chance do Congresso não gostar do indicado dele, né? Eu acredito que vai acabar passando, tá? Infelizmente. Mas o Lula quer indicar rápido isso, né? E ele quer definir essa semana a sucessão do Barroso, a alternativa para fechar as contas de 2026 e o futuro do Boulos. As outras duas coisas a gente vai falar em outros vídeos, mas a sucessão do Barroso eu vou falar nesse. Essa notícia foi sugerida por Marion Cobretti, Pois bem, é o funk do Pois Bem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, pois bem, é o funk do Pois Bem, olha que coisa. Aliados do Messias defendem a indicação rápida de Lula ao STF para reduzir pressão no Senado por Pacheco. É lógico que vai ter pressão do Senado pelo Pacheco. Como eu expliquei para vocês, esse é o grande dilema do Lula. O Lula quer o Messias, ele ama o Messias, ele adora o Messias é o ideal para ele. O cara é novo, vai ficar uma eternidade no STF, o cara é leal a ele, já entregou até um papel do Messias para ele, lembra o papelzinho que o Messias foi levar o papel no aeroporto? Então, ou seja, é o cara ideal para o Lula, o Messias. O Lula quer o Messias. O problema é que o Lula tinha prometido para o Pacheco dar para ele uma vaga do STF. O Lula promete um monte de coisa para um monte de gente. Ele não tem como entregar o que ele está prometendo, né? Então, o que os aliados do Messias estão querendo? Querem que o Lula indique rápido o Messias para fechar a coisa rápido e não ter chance do Pacheco. Mas parece que já deu ruim. Por quê? Porque já teve uma reunião de ministros do STF para discutir o sucessor do Barroso. Ou seja, o pessoal do STF, repara, virou a coisa mais normal do mundo agora, né? O STF conversando com o Lula para decidir as coisas. Que porcaria é essa, cara? Isso era para ser poderes independentes, né? A gente não está sendo governado num regime presidencialista, não é mais o executivo de um lado, o judiciário do outro, o Congresso do outro. Não, não. Formou-se uma coligação PT-STF que está governando o país. É isso que a gente está vendo no final das contas, né? Os ministros do STF, lógico que não todos eles, apenas os ministros do STF, a turminha próxima do Lula, você conhece a turminha próxima do Lula, foram para o STF para discutir a sucessão do Barroso, né? Aqui, ó. O Lula se reuniu na noite da terça-feira, ontem, com o ministro do STF para conversar sobre quem ficará com a cadeira de Barroso na corte. Ou seja, a decisão foi essa. É um consenso do consórcio. O consórcio PT-STF que vai decidir esse caso, né? O Lula, a gente sabe, é um presidente transplantado, foi colocado lá pelo STF e está cumprindo o papel dele de fantoche do STF muito bem, né? Estavam presentes os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin. É a turminha, é a turma. A turma mesmo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também foi convidado. Lula quis estudar sobre o perfil do próximo candidato, né? Até o momento, o nome mais cotado é o do ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, né? E o Pacheco também está no páreo. Tem alguns outros nomes também, tem gente falando do Favreto, do Rogério Favreto. Você lembra do Favreto? Que foi o cara que deu que libertou o Lula quando o Lula estava preso, emitiu uma decisão liminar no plantão judiciário. O Favreto é muito pior do que o Messias, muito pior do que o Pacheco, mas tem uma vantagem o Favreto. O Favreto tem 69 anos de idade. Significa que ele ficaria só 6 anos no STF. Então eu não acredito que o Lula vai indicar o Favreto, porque o Lula quer alguém novo para ficar muito tempo no STF, né? E tem também o pessoal querendo, aqui ó, tem gente, Anitta fazendo campanha para que o Lula indique uma mulher, e né, apenas 3 mulheres ocuparam o Supremo, não sei o que lá, esquece. O Lula tá cagando para ele. O Lula, quando fala que ele se importa com mulheres, com negros, com índios, com a comunidade LGBTQ, meu amigo, isso é só para roubar voto de vocês, ele não se importa mesmo com isso. Ignora isso, não vai ter mudança aqui, né? Agora, o que ele está preocupado é justamente entre o Pacheco e o Messias, né? E o que está acontecendo aqui, aparentemente, é o seguinte: o Lula e os aliados do Lula mais próximos querem o Messias, mas o STF e o Senado querem o Pacheco. E aí, eu acho que o Pacheco vai levar essa, hein? Eu tô achando que o Pacheco vai levar essa. E é menos mal. Porque é o que eu falo para vocês, no caso da substituição do Barroso, para nós que somos da direita, o ideal é o Pacheco. Assim, eu detesto o fato
de que o Pacheco vai estar sendo premiado por ter ajudado o Lula esse tempo todo. O Pacheco é um idiota, baixou as calças lá, deixou o Lula fazer tudo o que quisesse com ele, não aprovou impeachment de ministro supremo, não aprovou nada que poderia conter o STF nesse momento e vai acabar sendo premiado com uma cadeira no STF. Mas a verdade é que, do ponto de vista objetivo, ele é menos pior do que o Bessias. Por quê? Porque o Bessias é mais alinhado ao Lula ainda. Por exemplo, é o fato que eu cito para vocês da questão da CLT versus PJ. Para o caso do Bolsonaro, não vai fazer diferença. Ah, o Pacheco é contra o Bolsonaro? É contra o Bolsonaro. Mas o Barroso também era contra o Bolsonaro, então não faz diferença. Agora, o Bessias, além de ser contra o Bolsonaro, ele também é contra a pejotização, essas coisas. E daí a gente corre um risco muito grande de ver uma reversão na questão de trabalho por aplicativo, PJ, essas coisas, né? Vocês sabem, o Barroso já saiu do STF, ele já entregou a renúncia dele. Então, essa ação que está rolando lá agora, que vai ter o voto da PJ versus CLT, se é obrigatório todo mundo ser CLT, coisa e tal, essa ação vai depender do próximo ministro que foi indicado. Se for o Bessias, certamente vai votar junto com o Lula, vai votar para acabar com o PJ, com o aplicativo, e ter que ser todo mundo CLT. Vai acontecer no Brasil igual aconteceu lá na Espanha, que simplesmente acabaram. Ninguém mais trabalha como entregador lá na Espanha. Os restaurantes reportam 20% de queda em volume de vendas e acabou. É isso que acontece. Não tem mais entregador na Ucrânia, na Espanha, não tem mais Uber na Espanha. Vai ser o que vai acontecer aqui no Brasil, né? Mas se for o Pacheco, a gente tem uma chance um pouco melhor disso passar, né? De continuar o PJ valendo, continuar o aplicativo valendo, né? Olha só, o pessoal percebeu o absurdo. Até o Josias de Souza, que é de esquerda, tá aqui, ó. Quando o Supremo articula como presidente, vira centrão togado. Vocês perceberam agora que o Lula só existe por conta do STF. O STF que botou o Lula lá, não tem outra alternativa, né? E eles estão chateados. Por que o Josias de Souza está chateado com isso? Porque ele não queria isso? Porque ele sabe que quem quer o Bessias, ele quer o Bessias. E ele sabe que o pessoal do STF está articulando para botar o Pacheco. Ele sabe disso, então ele quer o Bessias e é por isso que ele está chateado com a coisa. Ele não está nem aí, ele sabe desde o início que o Lula só está lá na presidência porque o Alexandre de Moraes botou o dedão na balança lá para garantir que o Lula ia ser eleito, né? Tiraram da cadeia. O Lula reclamou de vazamentos da reunião com os ministros do STF e evita discutir sucessor de Barroso. Pressão por Pacheco aumenta. Exatamente. Por que o pessoal está chateado? Por que o Josias de Souza e outras pessoas da esquerda estão chateados? Porque eles sabem que o pessoal do STF, o pessoal do Senado estão pressionando pelo Pacheco. O Lula quer o Bessias, a esquerda quer o Bessias. Tá uma luta dura. Eu quero que os dois tenham um ataque cardíaco simultâneo e morram um para cada lado, assim, o Bessias e o Pacheco. Mas, enfim, não vai melhorar muita coisa no final das contas, né? Com essa pressão do STF aqui, meu amigo, eu tô para te dizer que já era pro Bessias, hein? Bessias rodou nessa. Vamos ver a decisão do Lula. Ele falou que vai decidir até sexta-feira. Pra gente, é aquilo que eu falei para vocês. Pro caso do Bolsonaro, faz muito pouca diferença. O que a gente tem que se preocupar com a questão do PJ e ver se a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes é importante. Se a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes também resolverem renunciar, aí fudeu pra gente, aí fudeu. Aí a coisa fica feia mesmo. Aí a única alternativa que a direita vai ter vai ser aumentar o número de vagas no STF. Mas vamos ver, vamos aguardar para ver o que acontece nos próximos dias aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final.